Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Paysandu pode estar prestes a ganhar um reforço de peso para o seu sistema defensivo, e o nome que vem circulando nos bastidores é o de Luan Freitas. A especulação é forte e tem tudo para movimentar o mercado do clube, especialmente porque o zagueiro vem sendo apontado como uma peça que pode trazer mais estabilidade e presença física ao setor que, em momentos importantes da temporada, tem sofrido com oscilações. A fonte da informação ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas os rumores já começaram a tomar forma nas conversas internas e entre pessoas próximas ao jogador, o que costuma indicar que o negócio está avançado. O que chama atenção é que o Paysandu não costuma investir em nomes de grande projeção sem antes avaliar profundamente o perfil e a adaptação do atleta, então o fato de Luan aparecer como opção já mostra que existe uma intenção clara de fortalecer a defesa. Se a negociação realmente for concretizada, o torcedor bicolor pode esperar um zagueiro com boa leitura de jogo e capacidade de se impor no jogo aéreo, características que costumam ser valorizadas no futebol do Norte. Além disso, o nome de Luan Freitas carrega um peso interessante por conta da trajetória recente dele. Embora seja jovem, o jogador já passou por momentos importantes e ganhou destaque por sua capacidade de liderança dentro de campo, algo que pode ser muito bem aproveitado pelo Paysandu, especialmente em jogos decisivos e com pressão. A defesa do clube, que em algumas partidas mostrou vulnerabilidade, pode encontrar no zagueiro uma referência para organizar a linha de 4 e melhorar a saída de bola, algo que tem sido um ponto de atenção. O que a torcida precisa entender é que, em rumores como esse, há sempre uma estratégia por trás, e a escolha de Luan pode indicar que a diretoria quer montar um time mais sólido, com jogadores que consigam manter o nível durante toda a temporada. O Paysandu tem uma exigência enorme por resultados, e trazer um nome como Luan pode ser um sinal de que a equipe quer subir o nível técnico e físico do elenco. A especulação segue crescendo, e muitos acreditam que a chegada do zagueiro seria um dos movimentos mais inteligentes do clube nos últimos meses. No entanto, existe uma dúvida natural que paira sobre a negociação, a adaptação do atleta ao contexto do Paysandu. O futebol do Norte tem características próprias, com clima, pressão e estilo de jogo diferentes do que muitos jogadores estão acostumados. E Luan Freitas, vindo de um clube de maior projeção, pode enfrentar uma fase de adaptação, especialmente no começo. Mas isso não é um fator negativo, e sim uma realidade que costuma acontecer quando um jogador muda de ambiente. O que interessa é a forma como o clube vai trabalhar essa transição. Se o Paysandu realmente tiver a intenção de contar com o zagueiro, ele terá todo o suporte necessário para se encaixar na filosofia do time e entender rapidamente o que a torcida espera. O rumor, por enquanto, aponta para uma chegada que seria muito bem recebida pelos torcedores, especialmente por quem entende que o clube precisa de reforços com qualidade e capacidade de entrega imediata. A expectativa é que, se confirmado, Luan traga mais consistência e confiança para a retaguarda. Outro ponto que chama atenção na especulação é o impacto que a chegada de Luan Freitas pode causar no elenco atual. Quando um jogador de perfil mais forte chega, ele naturalmente provoca uma mudança na dinâmica interna, seja pela concorrência direta, seja pela necessidade de ajustar a estratégia do treinador. Isso pode ser positivo, porque cria uma disputa saudável por posição, mas também exige que o grupo esteja preparado para lidar com mudanças. A torcida costuma reagir bem quando percebe que o clube está tentando elevar o nível do time, e isso pode acontecer com a possível chegada do zagueiro. Além disso, o Paysandu já vem buscando reforços em setores específicos, e a defesa aparece como prioridade. Com isso, a especulação ganha ainda mais força, pois tudo indica que a diretoria está trabalhando nos bastidores para fechar um acordo que faça sentido. O nome de Luan, inclusive, surge como uma opção sólida e com potencial para se destacar. E no futebol, quando existe uma oportunidade real de melhorar a equipe, os clubes não costumam perder tempo. A expectativa também se volta para o estilo de jogo que o zagueiro pode trazer ao Paysandu.
Luan Freitas é conhecido por ser um jogador que consegue se impor fisicamente e também tem capacidade de sair jogando quando necessário. Isso é algo que pode ser muito útil para o clube, principalmente em partidas onde o adversário pressiona e exige uma saída de bola limpa e organizada. O Paysandu, por vezes, sofre com erros de construção e acaba dando chances para o rival. Com um zagueiro mais experiente e com maior presença, isso pode mudar. O rumor sugere que a diretoria quer um jogador que não só defenda, mas que também contribua na organização do time. E isso pode ser um diferencial importante. Se Luan realmente chegar, o técnico terá mais opções para montar uma defesa mais segura e que consiga, ao mesmo tempo, iniciar jogadas com mais qualidade. E isso pode transformar o Paysandu em um time mais equilibrado, capaz de competir de forma mais consistente. Além disso, existe uma parte do torcedor que acredita que a chegada de Luan Freitas pode ser um sinal de que o clube está mirando algo maior. Quando um time busca reforços de nome e qualidade, isso geralmente indica que existe um projeto por trás, seja para competir por títulos, seja para brigar por posições importantes. O Paysandu, por sua história e tradição, sempre tem uma cobrança muito alta. E a especulação de que o zagueiro pode chegar acaba criando uma sensação de que o clube quer voltar a ser protagonista. Mesmo sem confirmação oficial, o rumor já movimenta as conversas entre torcedores e especialistas, e isso é um indicativo de que o nome tem potencial de causar impacto. O Paysandu não é um clube que se contenta com pouco, e a torcida quer ver atitudes que demonstrem ambição. A chegada de Luan poderia ser exatamente esse tipo de atitude, mostrando que a diretoria está disposta a investir e montar um time mais competitivo. Por fim, o cenário ainda é de incerteza, mas o rumor segue firme e ganhou força justamente pela forma como as informações começaram a aparecer. Em negociações desse tipo, é comum que haja silêncio e cautela, pois a diretoria não quer criar expectativas antes do acerto final. Porém, o fato de o nome de Luan Freitas ter sido ventilado com tanta intensidade indica que existe uma movimentação real. E se a negociação for concluída, o Paysandu pode ter um reforço que fará diferença não só dentro de campo, mas também na confiança do grupo. A torcida, por sua vez, segue acompanhando e alimentando a esperança de que o clube consiga fechar a contratação. Enquanto isso, o rumor segue crescendo, e a expectativa é que, em breve, a situação fique mais clara. O que se sabe até agora é que o Paysandu está de olho em reforços de qualidade, e Luan Freitas aparece como um dos nomes mais comentados para reforçar a defesa. A especulação sobre a possível chegada de Luan Freitas ao Paysandu também levanta questionamentos sobre o impacto que isso pode ter na tática do time. Um zagueiro com o perfil dele tende a mudar a maneira como o treinador pensa a linha defensiva, principalmente quando se fala em segurança e compactação. O Paysandu, em alguns momentos, tem oscilado entre jogar mais fechado e se expor demais, e a presença de um zagueiro mais firme pode permitir uma postura mais equilibrada. O rumor sugere que a diretoria quer um jogador que possa ser titular imediato, o que já indica que o clube acredita no potencial do atleta. A torcida, por sua vez, já começa a imaginar como seria ver o zagueiro com a camisa bicolor, comandando a defesa e ajudando a organizar o time nos momentos de pressão. E no futebol, a confiança de um elenco muitas vezes começa por uma defesa sólida. Se Luan realmente se confirmar como reforço, o Paysandu pode ganhar uma peça que ajude a construir uma base mais forte para o restante da temporada. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a relação entre a diretoria e o treinador. Quando um clube quer reforçar uma posição, isso geralmente acontece porque existe um consenso entre as partes. E no caso de Luan Freitas, a especulação aponta para um interesse real e alinhado. O técnico, por sua vez, precisa de jogadores que possam entregar consistência e, principalmente, que estejam dispostos a jogar com intensidade e responsabilidade. O zagueiro tem características que combinam com esse perfil, e isso aumenta a possibilidade de que o negócio avance. O Paysandu, ao longo da temporada, tem mostrado que não tem medo de buscar nomes de qualidade quando percebe uma necessidade clara. E a defesa é, sem dúvidas, uma dessas necessidades. A chegada de Luan poderia ser vista como um sinal de que o clube quer se fortalecer de forma inteligente, escolhendo jogadores que possam fazer a diferença de maneira imediata. E a pressão do torcedor também entra na equação. No Paysandu, a cobrança é constante,
Muitas vezes, o ambiente pode ser pesado. Por isso, a adaptação de um jogador como Luan Freitas precisa ser bem trabalhada. Mas é justamente nesse ponto que o clube pode se destacar, oferecendo um ambiente de confiança e apoio, para que o zagueiro possa se adaptar rapidamente. O rumor, nesse sentido, pode ser uma forma de preparar a torcida para uma possível chegada, criando uma expectativa positiva. E quando a expectativa é bem administrada, o jogador tende a render melhor. A defesa, que é a base de qualquer time, pode se transformar com a chegada de um nome que inspire confiança. E no futebol, confiança muitas vezes é o que diferencia um elenco mediano de um elenco competitivo. Se o Paysandu realmente trouxer Luan, o clube pode estar dando um passo importante para melhorar o desempenho geral. Além disso, existe uma leitura interessante sobre o momento do jogador. Luan Freitas, por ser jovem e ter experiência em um clube de maior projeção, pode estar buscando um novo desafio para crescer ainda mais. E o Paysandu, com sua história e torcida apaixonada, pode ser o palco perfeito para esse tipo de evolução. A especulação, nesse sentido, ganha força porque faz sentido para ambas as partes. O clube ganha um reforço de qualidade e o jogador ganha a chance de mostrar seu valor em um ambiente que cobra e valoriza a entrega. A possibilidade de se tornar um dos principais nomes do elenco também é um fator que pode atrair o zagueiro. No futebol, oportunidades como essa costumam ser decisivas para a carreira de um atleta. E a torcida bicolor, certamente, ficaria de olho em um jogador que pode se tornar referência. E quando o assunto é mercado, a chegada de Luan Freitas poderia abrir outras possibilidades para o Paysandu. Com um zagueiro mais seguro, o treinador poderia pensar em mudanças no meio de campo, valorizando a saída de bola e o controle do jogo. Isso pode ser importante em partidas onde o adversário tenta dominar a posse, e o Paysandu precisa se manter firme e organizado. O rumor, por enquanto, não traz detalhes sobre valores ou contrato, mas o que importa é a direção do movimento. O clube parece querer construir algo mais sólido, e reforçar a defesa é uma parte essencial disso. Se o negócio se concretizar, o impacto pode ser sentido não só na retaguarda, mas em todo o time. E a torcida, que acompanha cada passo, já começa a imaginar como seria ver o Paysandu com um zagueiro de maior presença. Por fim, a especulação sobre Luan Freitas segue ganhando força, e a expectativa é que o cenário se torne mais claro em breve. Enquanto isso, o torcedor continua alimentando a esperança de que o clube consiga fechar a contratação e fortalecer a equipe. E no futebol, rumores como esse muitas vezes se confirmam quando existe um interesse real e uma necessidade clara. O Paysandu, ao que tudo indica, está buscando um caminho de evolução e a defesa parece ser o foco principal. Se Luan realmente chegar, o clube pode estar dando um passo importante para melhorar o desempenho e buscar melhores resultados. E, enquanto o silêncio oficial persiste, o rumor segue circulando e mantendo a torcida atenta. Afinal, no futebol, a esperança é sempre o primeiro passo para a grande conquista. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A chegada de Luan Freitas ao Paysandu, caso se confirme, também pode mexer diretamente com a confiança da defesa, que muitas vezes precisa de uma liderança mais evidente para se manter firme nos momentos decisivos. Em times que vivem uma pressão constante, como o Paysandu, a presença de um zagueiro que se impõe e não se intimida com o jogo é fundamental. E esse tipo de jogador costuma influenciar o comportamento dos companheiros, fazendo com que a equipe se organize melhor, mantenha a linha defensiva mais compacta e se torne mais difícil de ser penetrada. O rumor, por si só, já cria uma expectativa de melhora, porque o torcedor passa a imaginar um cenário em que a defesa tem alguém para comandar e orientar. Em um campeonato onde cada ponto pode fazer diferença, essa sensação de segurança pode ser determinante para a trajetória do time. E a verdade é que o Paysandu, quando se fortalece defensivamente, tende a ser mais competitivo e a sustentar uma base que dá suporte ao restante do elenco. Outro ponto que vem sendo comentado é a possibilidade de o zagueiro atuar como referência para jovens do clube, principalmente no setor defensivo, onde o Paysandu vem buscando renovar e formar novos talentos.
A presença de um jogador com experiência, mesmo que ainda jovem, pode ser um estímulo importante para quem está em fase de crescimento. Isso porque a convivência diária com alguém que já passou por outras realidades e tem um histórico de evolução pode acelerar o processo de amadurecimento do grupo. O rumor de que Luan Freitas estaria a caminho também alimenta essa ideia de projeto, de construção de uma equipe mais forte e mais preparada para desafios maiores. Se o clube realmente apostar no zagueiro, isso pode significar que a diretoria está pensando no futuro, não apenas no imediato, e que quer criar uma base sólida para as próximas temporadas. E isso é algo que o torcedor valoriza, porque demonstra ambição e planejamento. E por fim, o que chama atenção nessa especulação é a forma como o nome de Luan Freitas vem ganhando força sem que haja uma confirmação oficial, o que costuma acontecer quando há um entendimento real entre as partes, mas ainda faltam detalhes para o fechamento do acordo. Os rumores muitas vezes começam por conversas internas, por avaliações de desempenho e por interesse mútuo, e só ganham força quando a negociação está avançada. O Paysandu, ao que tudo indica, estaria em um momento de decisão, e a escolha de um zagueiro com o perfil de Luan pode ser um sinal claro de que o clube quer se fortalecer de maneira estratégica. Enquanto a diretoria mantém o silêncio, o torcedor segue alimentando a expectativa e imaginando como seria ver o jogador com a camisa bicolor. E no futebol, essa expectativa pode ser um combustível importante, porque cria um clima de esperança e energia dentro e fora do clube. O rumor segue, e a torcida permanece atenta, esperando que a próxima movimentação seja a confirmação de um reforço que pode mudar a cara da defesa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!